Eu vou contar o relato do sacrifício de Jesus numa perspectiva diferente. Eu trabalhei anos e ainda trabalho com televisão. E você sabe que a linguagem da televisão, a linguagem de contar histórias através de lente de câmera, a linguagem do cinema, ela é muito interessante, porque em uma história você pode mostrar e contar e relatar algo de várias perspectivas ou vários pontos de vista diferentes. Geralmente os filmes que nós assistimos é de um ponto de vista de um terceiro que sabe de tudo. Então ele vai para uma cena, depois ele pula para outra cena, ele vai para a casa de uma pessoa, depois vai para a casa de outra pessoa, onde você entende os conflitos que existem entre essas duas pessoas. Mas existem também filmes e histórias que são contadas no ponto de vista de uma pessoa. Então você entende a vida e o que aconteceu no ponto de vista dela. Então você vê a perspectiva, os sentimentos e os conflitos dela. Então hoje eu quero contar a história do sacrifício de Jesus, do caminho ao Gólgota, pela via dolorosa ou via crucis, como diz na Bíblia, no ponto de vista de cada um de nós, se fôssemos nós nessa história. Se nós fôssemos nessa história, nós seríamos, de todos os personagens, 3, nós não seríamos Deus, ainda bem, nós não seríamos Jesus, porque nós não aguentaríamos passar pelo que ele passou, nós provavelmente seríamos ou um dos discípulos, não sei se foi o que traiu, não sei se foi o que negou, não sei se foi aquele que acompanhou até a pé da cruz, eu não sei qual desses você seria, mas eu não vou contar no ponto de vista deles. Poderíamos ser talvez o povo que mandou soltar Barrabás e colocar Jesus no lugar dele. Poderíamos ser um deles, poderíamos ser talvez um dos soldados romanos. Afinal, quando a gente assiste um filme desses, e a gente vê os soldados massacrando e açoitando Jesus, nós temos a tendência de falar assim, que maldade o que fizeram com Jesus. Por que eles foram tão maus para fazer isso com Jesus? É fácil a gente apontar um dedo. Eu quero ver você ver o filme do Mel Gibson, e ao ver Jesus sendo escorraçado e apanhando, você falar assim, que maldade eu fazer isso com meu mestre, porque foram os meus pecados que levaram Jesus até aquela cruz do Calvário, foram os meus pecados que levaram Jesus a sofrer o que ele sofreu. Mas eu vou contar na perspectiva, talvez de cada um de nós, de um passante, de um viajante, de um homem qualquer, que não se fala muito dele, a não ser um encontro que ele teve na Via Dolorosa, com o Cordeiro Pascal. Eu quero que você abra a sua Bíblia, para eu contar essa história. Hoje eu vou contar a história, hoje eu não vou pregar, eu vou tentar não pregar, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 15, é a história da conversão de um homem, e você vai entender por que a conversão. Marcos, capítulo 15, versículo 13, conta a história linda que foi cantada aqui, e eu quero detalhar um pouco desse rápido período, dessa rápida caminhada de Jesus pela essa via dolorosa. Diz assim o versículo 13 do capítulo 15 de Marcos: e eles tornaram a clamar, crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse, mas que mal ele fez? E eles cada vez mais clamavam, crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado, e os soldados o levaram dentro a sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo, salve, ó rei dos judeus, e começaram e feriram a cabeça com aquela coroa, e com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelho eles o adoraram, havendo escarnecido ele. Despiram-lhe depois a púrpura, e investiram novamente com suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de crucificarem. Aleluia. E constrangeram um certo, se fosse na linguagem de hoje, a gente falaria assim, um certo fulano. E constrangeram um certo fulano de tal, um certo Zé Ninguém, um certo homem que estava ali por estar ali.
pensando ele que era por alguma coincidência, mas não existe coincidência com o nosso Salvador. Nenhum encontro de Jesus, nenhum olhar, nenhum aperto de mão, nenhum respirar de Jesus é por acaso. Sempre existe um propósito maior naquilo que Jesus faz, até na sua própria morte. Enquanto ele morria, ao invés dele amaldiçoar os homens que ali estavam caçoando, ele falava: Deus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até na hora da morte, as palavras do Senhor são palavras que têm propósitos profundos para a nossa vida. Só que enquanto Jesus estava sendo crucificado, colocado o seu corpo, um madeiro para ser carregado, a palavra de Deus fala que, havendo escarnecido, despiram, colocaram a sua roupa para crucificar e constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que ele levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Eu quero pregar, eu quero ensinar, eu quero contar uma história, a história da Via Crucis, pela visão de um certo Simão. Alguém que estava passando, alguém como você e eu, que estamos passando pela vida até que fomos encontrados por Jesus no caminho, e nós entendemos por que nós estávamos ali naquele local. Você vai entender hoje por que Deus te colocou onde Ele te colocou, na família onde você está, na cidade onde você está, do jeito que você é, com o sotaque que você tem. Eu achei tão bonito o pastor Eliseu aqui falando, ele falou mais em espanhol do que em português aqui, né? Ele pega a sua tarjeta para fazer oferta, ele usa, é tão bonito ver, e ele vai entender por que ele tem esse sotaque, por que ele foi para o Peru, por que Deus permitiu que ele passasse e viesse do campo e entrasse em Jerusalém, exatamente nesse momento. Então, assim como os filmes, assim como o ponto de vista que eu vou contar a história hoje, nós temos que situar você que está em casa, nesse local onde tudo aconteceu. Eu estou falando de Jerusalém antiga, que fica situada em cima do Monte Moriá, um lugar quente, um lugar árido, uma cidade muito pequena, até hoje ela existe. Ela é cercada por muros que têm pelo menos 3.000 anos. E esta pequena cidade que existe hoje, entenda que existe a Jerusalém antiga e a Jerusalém nova. A nova tem os hotéis, os shopping centers, onde os turistas ficam, mas é na antiga que é cercada por essa muralha, que é uma cidade de 3 bairros. Bairro cristão, bairro judeu e bairro islâmico, muçulmano. É uma cidade muito pequena. E todo mundo viaja, visita essa cidade, por quê? Porque esta cidade, ela é o centro das religiões monoteístas. Monoteístas, eu quero dizer que são religiões que entendem que existe apenas um Deus. Então, os cristãos, os judeus e os muçulmanos, eles entendem que só existe um Deus. E Jerusalém antiga, é interessante, o que ela muda na de hoje, é que ela hoje está a 8 metros de altura, de nível, do que a Jerusalém antiga do tempo de Jesus. Por que isso, pastor? Era uma cidade central, centro de todas as grandes religiões monoteístas. Então, é um pedaço de terra muito disputado. Por que ele era muito disputado, além de ser a Terra Santa e existir promessa, e a gente entende na Bíblia porque ele é muito disputado? Essa cidade é a cidade mais atacada da história do universo. Jerusalém antiga, que está dentro desses muros, ela foi atacada mais de 60 vezes, destruída e colocada a chão, a pó, nivelada 24 vezes na história. Porque pessoas gostavam, queriam tomar posse daquela geografia e daquela terra que para eles era abençoada. Então, toda vez que Jerusalém era destruída, nivelada, colocada a pó, ela era reconstruída. Só que quando iam reconstruir, reconstruíam ela em cima dos escombros, em cima dos entulhos da destruição passada. Então, toda vez que iam construir ela, ela ficava um pouco mais alta. Agora imagina, depois de 24 vezes, hoje a cidade de Jerusalém, ela está a 8 metros acima da Jerusalém que nós estamos lendo aqui. E eu aprendo algo assim, aqui com isso, porque a nossa vida é assim. Nós caímos,
Nós podemos até cair, porque cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E toda vez que nós caímos, toda vez que nós estamos despedaçados, toda vez que a gente acha que acabou a nossa vida, Jesus pega a gente e Ele levanta a gente. Só que quando Jesus levanta a gente não fica no mesmo nível. Ele sempre vai colocar a gente um nível acima, aleluia. Ele sempre faz isso, assim como Ele faz com Israel, com Jerusalém, que é a Terra Santa. Isso é uma representação da minha e da sua vida. Então Jerusalém é esta cidade, é uma cidade de ruas estreitas, de ruas apertadas, e Jesus, ele é julgado, ele é punido, e ele começa a sofrer as consequências naquilo que nós lemos, onde está Pilatos, na Fortaleza Antônia. A Fortaleza Antônia fica próxima do templo. É a mesma direção, você tem que passar por esta rua apertada. Então, Jesus percorreu um caminho chamado Via Crucis, ou Via Dolorosa, como nós cantamos aqui, que é da Fortaleza Antônia até o Gólgota. Gólgota é um monte, é uma montanha, que o nome é Caveira. Então, Jesus foi julgado aqui, Jesus teve o veredito aqui. A partir desse momento, ele sofre as consequências e ele vai pela Via Crucis até chegar no Gólgota. Esse é o espaço, esse é o ambiente ao qual nós estamos situados. E quando você sai da Fortaleza Antônia, nessa via estreita, nessa via apertada, você se depara com a primeira esquina, a primeira volta, onde tem uma parede, uma rocha pintada de branco, e existem inscrições, coisas escritas e desenhos nesta rocha. Existe um desenho de um homem jogado no chão com uma cruz, e um outro homem ajudando-o a levantar. E em latim está escrito nesta pedra, que fica na primeira esquina, assim que você sai da Fortaleza Antônia, indo até o Gólgota, está escrito em latim o nome Simão Cirineu. Em latim. E o que essa pedra tem a ver com esse desenho? Segundo a tradição cristã, esta foi a pedra, este foi o local, essa foi a esquina onde Jesus caiu e recebeu a ajuda de Simão Cirineu para se levantar. Então, quando Jesus caiu, a palavra de Deus diz, a tradição diz, e aquele local todos falam que foi aquela pedra, aquela parede onde Simão Cirineu estava, que Jesus colocou a sua mão ensanguentada para levantar quando ele caiu pela primeira vez naquele local. Então, era uma rua assim, estreita, apertada, assim como descrita o caminho para o céu em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por quê? E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, poucos hão de encontrá-lo. Por quê, pastor, que a via dolorosa é a via crucis? Por que o caminho para o céu é tão estreito e tão apertado? Porque o caminho que Jesus percorreu para vencer e conquistar a vida para a gente também foi apertado. Eu vejo similaridades nisso. O caminho que ele passou era um caminho estreito, é um caminho apertado, assim como é estreito o caminho e apertado para aqueles que querem a vida. Aleluia, eu sinto Deus nessa palavra. Então está escrito nessa rocha em latim, Simão Cirineu. E a Bíblia não fala muito sobre esse homem. Ela não conta muito, não explica muito. Talvez a maior informação que nós recebemos da Bíblia sobre Simão Cirineu é o seu próprio nome. Simão Cirineu. Cirineu não é o seu sobrenome. Cirineu é um apelido que dão indicando de onde ele vem. É como eu sou amazonense, André, amazonense. Isso já fala muito sobre mim. Fala onde eu nasci, talvez sobre a minha cultura, talvez sobre a minha raça, talvez sobre o meu linguajar, o meu sotaque. Ainda mais na Bíblia e nesse tempo. Quando eles falam de onde a pessoa vinha, ele descrevia mais ou menos qual era a cultura, a religião e o pensamento desta pessoa. Então, Cirineu é um apelido que dá para ele porque ele vem da cidade de Cirene. Cirene fica no norte da África, que hoje é a região da Etiópia. Então ele está falando que é um homem africano. Ele veio da África. Então é interessante que neste tempo não existia cristianismo ainda, porque Cristo ainda estava andando com eles. Não existia religião cristã. Existia apenas para eles o judaísmo em Jerusalém. Era 100% da adoração daquele lugar.
Só que na África, também no mesmo tempo de Jesus, 99,9% dos africanos eram pagãos, adoravam a outros deuses, faziam magia, faziam outras coisas. Então eu acho interessante que, num tempo onde havia só o judaísmo em Jerusalém, e o judaísmo não é uma religião proselitista. O que quer dizer isso? Eles não são que nem talvez a gente, eles não são daqueles de vamos evangelizar e ganhar e converter as pessoas para Jesus. Eles não pensam nisso. Eles querem servir do jeito deles. Tanto que você vê muitas vezes Pedro, que tem um pouco dessa cultura, não, para que eu vou pregar para gentil? Essa religião é para a gente, é voltado para a gente, eu não preciso ficar ganhando outras pessoas para a nossa religião. Eles não trabalham com a conversão, então o mundo era restrito a isso. Em Jerusalém, em Israel, todo mundo era judeu. Saindo dali, você tem a África talvez ali, e outros locais onde todo mundo era pagão, adoravam a outros deuses. Então Simão Cirineu, sendo Cirineu, ele era africano, sendo africano, ele era pagão. Agora, o que um pagão está fazendo em Jerusalém no dia da principal festa para adorar um único Deus? Eles estavam na Páscoa dos judeus. Era um dia onde todos os judeus iam para o mesmo local. E a resposta disso, o que ele estava fazendo, está no próprio nome dele. Não no sobrenome, não no Cirineu, que não é sobrenome, mas no primeiro nome dele, Simão. Simão é uma helenização de um dos nomes do filho de Jacó, Simeão. Então este rapaz, que é pagão, que não conhecia o único Deus, porque ele era africano, tem um nome bíblico. Interessante isso, um nome bíblico. E qual a resposta, pastor, para esse nome bíblico? De onde veio? Veio 1000 anos antes dele, 3000 anos antes da gente agora. Cirene e o norte da África, onde hoje é a Etiópia, fazia parte de um reinado chamado Reinado de Sabá. E em 2 Crônicas, a rainha de Sabá, ela vai até Israel, porque ela ouve falar da reputação, da sabedoria e da grandeza do reino de um homem e de um rei chamado Salomão. Então ela falam muito bem desse homem, eu preciso visitá-lo. Então ela vai até Salomão para conhecer as grandezas e a sabedoria que ela, no final, atesta que ele tem. Só que naquela cultura, uma rainha sai daqui e vai visitar um grande rei, era natural que eles se relacionassem. E isso aconteceu. Salomão se relaciona com a rainha de Sabá. E ela sai dali grávida. E ela tem filhos do rei Salomão. Então olha que interessante. Porque ela se relaciona, eu vejo que ela tem filhos africanos, mas judeus. Então Simão Cirineu, ele não era pagão. Simão Cirineu, que está nessa história, era um descendente de Salomão com a rainha de Sabá. Ele tinha ligação, ele tinha razão para estar ali. Então ele chega em abril, nesse mês que nós estamos, que é a Páscoa dos judeus. A palavra de Deus fala, no 14º dia, dia 14 de abril. Ele entra na cidade, ele chega nesta cidade. Todos os judeus da terra iam até Jerusalém para festejar em um único local. No único local que você poderia ter a experiência de verdade, a experiência legítima, tinha que ser no templo, onde você via o sumo sacerdote chegando e fazendo o sacrifício do cordeiro. Então os judeus migravam para lá, para ver essa festa, esse simbolismo que remontava o livramento que Deus havia dado para o seu povo no Egito. Então isso, tudo, essa representação que o sumo sacerdote chegava, e ele degolava, e ele fazia o sacrifício do cordeiro, daquela ovelha, sem manchas, sem máculas, acontecia debaixo de um átrio na entrada do templo. E perto desse átrio existe um altar, porque Deus havia dado a planta, e existe um altar muito alto, onde ele subia em espiral, e o altar ficava na parte elevada de cima, e todas as pessoas que vinham assistir o sacrifício nesse dia da Páscoa, ficavam embaixo, assistindo aquilo que o sumo sacerdote fazia lá em cima. E quando eles chegavam, sempre existia um ritual. Que ritual era esse, pastor? Você não podia entrar pelos átrios para ver o sacrifício. Primeiro, regra, não podiam ter mulheres, só homens. Segunda regra, você tinha que vir com vestimentas brancas de linho, sem manchas e sem rusgas, sem rasgado e sem nada. Então eles colocavam diáconos na entrada,
Ayrton, Zezinhos e Deliézers, trazido pela nossa igreja, ficavam na entrada falando: você não pode entrar e ver o sacrifício do cordeiro de qualquer maneira, não. Você só pode entrar se as suas vestes forem brancas e sem nenhuma mancha e sem nenhuma mácula, assim como é hoje no céu. Existe somente uma porta de entrada e só entra no céu quem está com as vestes brancas, alvas mais do que a neve, como diz a Bíblia, quando nós cantamos alvos mais que a neve. Então, da fortaleza Antônia, onde Jesus recebeu o veredito e foi julgado pela corte, onde ele foi massacrado, até o Calvário, até o Gólgota, existe um único caminho. Pela via dolorosa, ele foi ao Gólgota. E dessa fortaleza até o Calvário existem duas esquinas. A primeira esquina foi essa que nós citamos, onde Jesus cai sobre os pés de Simão, onde tem uma pedra que até hoje, você bota depois no Google, ela está até gasta, porque todo mundo faz procissão e passa por lá e toca na mesma pedra. Jesus tocou aqui, eu quero tocar também. Eu acho engraçado, só abrindo parênteses na mensagem. É como se fosse uma piada no meio do filme. Eu tenho um avô severo que já está com o Senhor, mas sempre perguntaram para ele: vô, e ele sempre gostou de morar em roça, morar em sítio. Ele morava lá no interior do Amazonas, em Rio Preto da Eva. Se você é do interior do Amazonas ou mora lá, manda para a gente um glória a Deus aí no chat. E aí todo mundo, meu pai, fazia caravana para Israel e perguntava assim: pai, vamos lá na Terra Santa? Ele: que Terra Santa, rapaz? É a terra onde Jesus pisou. Ele falou: e eu quero ir para onde Jesus pisou? Eu quero ir para onde Jesus está hoje. E ele está com o Senhor hoje. Glória a Deus pelo meu vovozinho. Então, as pessoas passavam por quê? Porque onde Jesus tocou um dia. Então, existem duas esquinas. Esta é a primeira esquina, é a esquina do encontro. A segunda esquina fica logo depois dali, que é a esquina da ressurreição, que fica logo abaixo da subida para o Gólgota. Então, Simão, ele vem da Etiópia, para tentar botar nos dias de hoje, contemporaneizar para você. Ele vem do norte da África, mais de 1000 quilômetros, viajando, porque ele não podia perder essa festa. Ele é descendente de Salomão, ele tem sangue talvez nas veias, ele quer adorar ao Deus dos judeus, então ele viaja, ele larga, ele deixa sua família para trás, e ele segue um caminho por 1000 quilômetros, e a Bíblia fala que ele vem do campo. Eu preguei já aqui sobre a muralha que tem ao redor de Jerusalém antiga, de todos os portais, e um deles chama-se Porta de Damasco. A Porta de Damasco era justamente a porta que dava para o campo, que dava para o lado de onde ele vinha. E é interessante que é a Porta de Damasco, que é o caminho de saída da fortaleza Antônia até o Gólgota, ou seja, quando ele está chegando de uma viagem de 1000 quilômetros aproximadamente, entrando pela Porta de Damasco, entrando pela cidade, ele vem na contramão de Jesus. Jesus estava saindo e ele estava entrando em Jerusalém. Um encontro marcado nos céus, um encontro colocado na agenda nos céus. Então ele vem, e quando ele chega, provavelmente na entrada, na Porta de Damasco, ele está todo sujo, ele dá um jeito de pegar uma água, de limpar, de botar aqui no cabelo, deixar arrumadinho, e ele coloca então a sua roupa, a sua veste de linho branca, porque ele ia entrar na cidade, e logo à frente, ele ia ter que passar pelo átrio do templo, para poder participar deste ritual, onde se sacrificava um cordeiro, para que todos pudessem ver. Então ele vem na viagem, e ele se depara com uma esquina. Esquina denota-se mudança de direção. Toda vez que nós estamos passando ou estamos dirigindo, a gente pega uma esquina porque a gente estava indo para um caminho e a gente vai para outro. Então ele vem nessa viagem até chegar nesse local onde ele tem que mudar de direção. O Eduardo Gomes está aqui, ele entende muito de trânsito. E ele pode me corrigir se eu estiver errado, mas se você está andando numa estrada ou numa rua, e tem uma segunda rua paralela que vai para um outro caminho, quando você sai dessa para entrar em outro caminho, onde tem uma esquina, isso na linguagem de trânsito chama-se conversão. Existe uma convergência, você faz uma conversão. Então quando ele chega na esquina, ele tem que se deparar com uma conversão no caminho que ele vive. Eu quero falar um pouco sobre essa conversão, porque conversão é um novo caminho que Deus nos dá. É a conversão que nos dá um novo norte, uma nova perspectiva, um novo caminhar, uma nova bússola. Tudo que acontece na nossa vida
é Deus nos convertendo para estar mais perto dele. Eu entendo que nós estamos vivendo uma esquina na história da humanidade. Não é na história dessa igreja, não. Nós, na humanidade inteira, o globo terrestre está numa esquina, numa mudança de direção. Todas as situações que nós vivemos na atualidade nos mostra que daqui para frente nós não vamos mais conseguir andar pelo mesmo caminho que estávamos andando. Estou certo ou estou errado? Todo mundo fala, ei, a vida mudou. Não volta mais ao normal como era antes. Por quê? Porque nós estamos diante de uma esquina. E eu entendo que esta esquina é colocada por Deus para que o mundo entenda que precisa se aproximar de Jesus. Como está? Gente sendo quebrantada, gente não entendendo. Por quê? Porque a esquina você não sabe o que vem depois. Mas Deus Todo-Poderoso fez a esquina. Ele sabe quem vai encontrar você depois dela. Ele sabe o que Ele colocou depois dessa esquina. Você que está me assistindo, não sei se você está doente, não sei se você está desesperado, você está vivendo uma esquina. Deus tem uma surpresa e um encontro muito grande para você depois dessa esquina. Por isso, não volta para trás, porque essa era a opção que ele tinha. Ele estava nessa esquina e ele tinha duas opções. Porque quando ele dobrou, ele viu que vinha um alvoroço. Ele viu gente gritando, ele viu gente falando palavrão, ele viu gente batendo, ele ouviu gritos, ele ouviu cuspes, ele viu guardas, ele viu o exército, ele viu um alvoroço na frente dele. Qual a primeira coisa que ele pensou? Meu Deus, as minhas vestes. Eu viajei todo esse tempo para vir para algo que eu só posso entrar se as minhas vestes estiverem brancas. E agora vem um alvoroço, e agora? E ele tinha duas opções: voltar, retroceder, ou ficar no cantinho numa pedra, ou ficar paradinho onde ele estava, para ver o que ia dar. E eu quero que você faça essa segunda opção, como fez Simão Cirineu. Não muda essa live, não. Não mude essa transmissão, não. Se alguém te mandou esse vídeo, não mude, não. Por quê? Porque daqui a pouco Jesus vai te mostrar que Ele tem um encontro com você. Fique onde você está, fique paradinho. Por mais que você ache, mas eu não estou entendendo, não te preocupe. Deus vai vir ao teu encontro e Ele vai marcar a tua vida. E aí ele começa a ver aquilo. E por cima da cabeça das pessoas ele vê uma madeira. Para cima e para baixo. Ele, que negócio é esse? O que está acontecendo aqui? E daqui a pouco ele vem para o lado e ele se encosta numa pedra, que é esta pedra que eu acabei de descrever, que existe até hoje. E aí quando chega perto da multidão e ele vê que o pessoal está passando, ele tentando fazer assim para ninguém pegar nele, para ninguém sujar a roupa dele, ele vê um homem, e provavelmente ele tem a seguinte descrição: bem, esse deve ser um homem que está pagando por um crime. Eu estou vendo o exército, estou vendo guardas, é assim que fazem nesse tempo. Então está pagando um crime. Ele vê um homem todo ensanguentado, um homem sofrendo, um homem gemendo, mas não abria a boca. Ele viu um homem sendo humilhado, cuspido pela multidão, falando crucifique-o, falando mate-o. E ele vem na direção de Simão, e o que eu posso imaginar é Simão falando: e agora, meu Deus? O homem está todo sujo, está cheio de sangue, e a minha roupa está tão limpinha. Quando chega na frente de Simão Cirineu, Jesus carregando o madeiro, carregando a cruz, não aguenta tanta dor, tanto sofrimento, e ele desaba na frente de Simão. Não sei se porque ele não aguentou, ou porque ele tinha esse encontro já marcado nos céus com esse homem. Ele desaba na frente. E o que ele faz? O que você faz no momento onde você: não quero sujar minha roupa, meu terno, meu Deus do céu, acabei de trazer da Love Top, ele está bonitinho, está arrumadinho, ele está cheiroso, acabei de pentear o meu cabelo, o que eu vou fazer agora? Eu vou sujar minha roupa com esse homem? Se eu sujar eu não entro. Eu viajei quilômetros, milhares e milhares de quilômetros para chegar aqui, eu não posso perder. O que eu faço quando o homem cai aos pés dele? Eu entendo que às vezes Deus permite pessoas caírem aos nossos pés para ver qual vai ser a nossa reação. Porque muitas pessoas, e eu não quero profetizar, mas eu espero, e eu entendo que durante esse período, muitas pessoas vão cair aos seus pés, precisando da sua ajuda, pedindo o seu auxílio, e Deus está vendo, falando: o que você vai fazer? Porque fui eu que permiti ele cair aos teus pés, para ver o que você vai fazer. Dependendo da sua reação, você terá uma reação minha aqui dos céus. Porque Deus às vezes permite que pessoas em sofrimento, pessoas em falta, pessoas em carência, caiam aos nossos
pés. Só que quando ele cai, a multidão está vindo atrás. E os soldados são pressionados com o povo que está empurrando. E quando o soldado vê, ele está batendo, ele tem que ficar aguardando. Ele não pode ajudar, ele não pode dar essa moleza para Jesus. Quando ele olha para Simão e fala: ei, você se ajoelha e ajuda esse homem. E ele aqui, meu Deus, e agora? E o soldado, como diz a Bíblia, o constrange, manda, ordena: é você mesmo, abaixa aí e segura e pega a mão desse homem. Imagina na cabeça dele: e agora, meu Deus do céu, eu vou sujar as minhas vestes com esse sangue, e eu não vou poder mais ver o sacrifício do cordeiro. Talvez ele estava pensando isso, não entendendo o que estava acontecendo, porque quando nós passamos pelos planos de Deus, a gente não entende. Lendo a Bíblia é muito fácil eu ver a coincidência, eu dar glória a Deus, aleluia. Olha que poema, isso aqui é um poema, isso aqui é um poema, escrito por Deus, mas quem está vivendo isso não sabe. Ele está limpo, esse homem está sujo. É por isso que eu amo a Bíblia. Sabe por quê? Sabe por quê? Vestes brancas. Era necessário vestes brancas nesse momento, porque eles vinham de todo lugar do mundo. Eles colocavam as suas vestes e eles iam até o átrio debaixo do altar onde era sacrificado o cordeiro pascal. Acontecia isso com um cordeiro, uma vez por ano, e era no momento exato. Então imagine o quão era disputado esse momento, essa liturgia, esse ritual. Pessoas se apertavam para ver isso, todos com vestes brancas, e ele subia até o altar, e o sumo sacerdote pegava e degolava esse cordeiro, e talvez no movimento de quebrar o pescoço e de abrir aquilo ali, jorrava sangue das artérias, gerava sangue de dentro do organismo daquela ovelha, e quando ele fazia assim para quebrar, aquele sangue era espirrado para baixo, ele descia para as pessoas, e as pessoas que estavam com vestes brancas, tinham suas vestes manchadas por pingos do sangue do cordeiro que havia sido sacrificado no altar. Era tudo que eles queriam. É por isso que eles iam com vestes brancas, porque eles podiam pegar o pingo e ficava latente. Então eles guardavam aquilo e levavam para suas casas de onde eles vinham, como se fosse um troféu. Como hoje a gente pega medalha, ou a gente pega alguma coisa, né? Cantor bota disco de ouro, ele bota na parede. Provavelmente eles faziam isso. Eles colocavam em invólucro para ninguém tocar. Olha, eu fui até Jerusalém e eu participei do sacrifício do cordeiro, e o sangue do cordeiro pingou nas minhas vestes. Eles não podiam ter nenhum outro sangue, a não ser o sangue do cordeiro. E é nesse momento que Simão Cirineu recebe essa ordem: ei, levanta e ajuda este homem. Então Simão pega a cruz. E imagina você, Jesus está andando, tem sangue caindo pelas cabeças, ele está com uma coroa de espinhos, ele está todo ensanguentado, onde ele pisa é uma poça de sangue, a sua mão está cheia de sangue. A cruz que ele carregava já estava toda melada e suja de sangue. Então ele abaixa, talvez com aquela cara de: perdi, já era para mim. Tem um soldado mandando aqui, eu não quero sofrer as mesmas consequências desse homem. Então ele abaixa, ele pega a cruz de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, com uma mão toda ensanguentada, coloca no ombro de Simão Cirineu, e a outra mão ele coloca nesta pedra, e ele se levanta. Aleluias. Essa é a via dolorosa. A via dolorosa, ela é marcada por estações. Se você depois vê na cultura, principalmente católica cristã, você vai em vitrais de grandes catedrais, eles têm desenhos que demonstram cada estação da via dolorosa. Através de desenhos você entende cada fase, cada nível que se passou o sofrimento de Jesus. Então ela é separada em fases. A primeira estação é esta, é quando Jesus cai, ele toca e ele se levanta. É quando Simão Cirineu pega a cruz e ajuda Jesus, até Jesus ganhar força um pouco mais à frente para carregar a sua própria cruz. Então ele pega a primeira estação, ele ajuda Jesus e ele vai só apenas até a segunda estação. Ele não leva a cruz até o Gólgota, até o Calvário. Ele ajuda entre uma estação e outra, segundo a cultura cristã, católica. E eu acho interessante como eles separam cada momento do que aconteceu. Então ele pega aquilo e ajuda Jesus em uma estação. A primeira estação é essa, é dessa pedra,
que eu, carinhosamente, nessa ilustração, tendo licença poética de um escritor de um filme, gostaria de chamar de Pedra da Páscoa, Estação da Páscoa. Esta é a primeira. E o que ela representa, pastor? A Páscoa. Bem, se essa representa a Páscoa, pastor, o que representa a segunda estação logo após ela? Até onde Simão Cirineu levou Jesus e entregou de volta a cruz para Jesus. Porque entre uma estação, entre essa esquina e a próxima esquina, onde ele devolve, Jesus caminha com sua própria força novamente, carregando a cruz, leva mais ou menos 50 passos. Então Simão Cirineu ajuda Jesus por 50 metros. A gente não conta assim, quando eu quero contar alguma coisa eu faço 1, 2, 3. Então são 50 passos entre uma esquina e outra esquina. São 50 passos que Simão Cirineu não mancha apenas com uma gota de sangue, mas fica todo ensanguentado pelo sangue do Cordeiro legítimo, do Cordeiro de verdade, do Cordeiro real de Cristo Pascal, aquele que veio tirar e remir o pecado do mundo. E ele carrega de um até outro, 50 passos. Se a primeira estação é a estação da Páscoa, qual é a outra, pastor, na sua licença poética? Para mim a outra tem um significado tão lindo. É o mesmo significado do que aconteceu 50 dias depois da crucificação. Se você é bom de Bíblia aí, você vai lembrar. Jesus é crucificado, morre, ressurge. Ele vive na terra durante 40 dias, até subir aos céus. Logo depois, 10 dias depois, algo acontece com o povo de Jesus, que está clamando e orando, que marca a nossa vida, principalmente nós, que somos crentes pentecostais. A nossa identidade está na segunda estação. 50 passos, 50 dias depois de Jesus ser crucificado, acontece o Pentecostes. Eita, Deus maravilhoso. O que Deus me ensina aqui é, André, primeiro tem que ter perdão, para depois ter poder. Ei, Jesus. Talvez muita gente nos dias de hoje está procurando a igreja por causa do poder de Deus. Eu quero poder, eu quero cura, eu quero multiplicação, eu quero riqueza, eu quero um casamento, eu quero um carro, eu quero ver o poder dele, eu quero uma revelação, eu quero que um profeta levante, fale e revele. Nada contra, glória a Deus, aleluia, porque Deus usa o poder dele para se revelar para as pessoas. Mas o que ele ensina para a gente aqui é, ei, deixa eu colocar um pouco as coisas na ordem, não coloque a carroça na frente dos burros. Sabe como é que acontece na minha caminhada, na minha via crucis, no meu sacrifício? Vem primeiro o perdão, para depois eu descer o poder. Deus vai entrar, Jesus vai entrar na tua casa hoje, e Ele vai perdoar a tua casa, os teus pecados, e você vai sentir o poder de Deus após isso. Se você entender que este é o momento de abraçarmos o Evangelho da cruz, abraçarmos o sacrifício de Jesus, Ele vai derramar poder sobre a sua igreja, poder sobre a sua casa, poder sobre a sua família. Primeiro vem o perdão, depois vem o poder. Não é assim que a Bíblia diz? Nos últimos tempos derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então ele está permitindo a gente passar pela esquina, aleluia, baraça, da Páscoa, que significa a esquina do perdão, para que podemos se voltar a Ele, para que possamos se encaminhar na direção dEle, para daqui a pouco Ele falar, agora se prepare, porque são nos últimos tempos, são nos últimos dias que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu não sei se as escamas estão caindo dos seus olhos para você entender. Nós estamos vivendo os últimos dias e Deus, como um ator, não como um ator, como um diretor de filme, está colocando cada coisa no lugar e Ele está controlando a câmera, mostrando, primeiro tem uma esquina, primeiro você tem uma surpresa, você vai ter um encontro, depois você vai se sujar com o meu sangue, você vai entender o meu sacrifício, depois disso você vai se voltar para mim, depois disso você voltar para mim, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. A gente está vivendo isso aqui na nossa vida. Então Simão fica parado ali na segunda estação, Jesus se vai. E aí quando Jesus se vai, ele percebe, já era. Que horas são? Já era mesmo que tivesse branquinho, perdi o horário.
estava entrando na cidade para entrar no local agora. Estou todo sujo. Aí ele viu que não dava mais tempo. Ele viu, olhou para baixo, viu que as suas vestes estavam todas ensanguentadas. Um homem que foi com vestes brancas para receber apenas uma gotinha, estava agora todo molhado do sangue daquele que ele não conhecia, que era o Cordeiro. Então ele fala, acabou para mim aqui. Talvez ele ficou ali naquele dia, mas não teve acesso. Aí ele guardou a sua roupa, voltou dentro da sua malinha e voltou para a sua casa. Quando ele chega na sua casa, e isso era natural, ele fala assim, eu vou contar a história dessa saga para os meus filhos e para a minha família. Existia uma tradição oral entre os judeus muito grande, então eles contavam sobre os antepassados, sobre as festas, sobre as tradições, sobre os rituais. Então eu imagino, aqui eu estou imaginando, licença poética, porque isso aqui é uma história que eu estou contando para você. Ele sentando na mesa, abrindo a mala, e os filhos perguntando, e aí pai, como é que foi? Conseguiu? Muita gente? Estava lotado? Barulho, não sei o quê, trouxe presente? Porque filho até naquele tempo pedia presente, não é só hoje não. Trouxe presente para a gente? Mal eles sabiam que ele tinha o maior presente que eles poderiam receber. E aí ele senta na mesa, ele começa a falar da tradição. Olha, fui, andei, passei por isso, e passei por aquilo, e blá, 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 blá. E a Bíblia fala que ele tinha 2 filhos, nós lemos no texto, é pouco que fala sobre ele. Ele tinha um filho chamado Alexandre, e um outro filho chamado Rufo. Rufo era estudioso da Bíblia. A gente vê um pouco esse texto. Então, quando o pai começa a contar a história do que ele passou, ele senta e ele começa a ver algumas coincidências daquilo que ele havia estudado na Torá e nos antigos escritos, de Gênesis a Malaquias, por ser um estudioso da palavra. E aí ele começa, opa, e daqui a pouco a Bíblia fala que ele pega uns escritos, uns pergaminhos, alguma coisa de estudo, e ele coloca na mesa da cozinha, na mesa da sala da família. Enquanto o pai dele estava falando, olha, eu cheguei e eu entrei. Quando eu entrei, eu vi uma gritaria, eu vi um alvoroço, eu vi gente cuspindo um homem, eu vi gente humilhando um homem, eu vi gente dando chicotada em um homem, eu vi ele carregando um madeiro, eu vi ele sendo humilhado, escarnecido pelas pessoas daquele hipócrita. O profeta Isaías fala disso. E daqui a pouco ele sangrava, e sangrava muito porque colocaram uma coroa de espinhos. Salmos canta e denota também isso. E conforme ele ia falando, ele começava a confirmar as profecias messiânicas daquilo que o pai dele havia vivido na hora, na mesa, com a sua família. Olha que coisa poderosa. Enquanto o pai falava, ele confirmava a profecia. O pai falava outra coisa, pai, está tudo aqui. Até o momento que ele bate na mesa e fala, pai, para, pai, quem te tocou foi o Messias, pai. Pai, Jesus te escolheu. Jesus nos escolheu. Isso é um sinal, pai. Ele escolheu a nossa família para pregar o evangelho ao qual ele estava morrendo naquele local, pai. Ele escolheu a mim e a você. Enquanto o pai falava, a Bíblia fala, ele ia confirmando nas escrituras. E aqui eu vou terminando essa história. 40 anos depois, olha que profundidade e que consonância isso tem com o lema desse ano da nossa igreja. 40 anos depois, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele escreve o que muitos entendem ser o ápice das cartas, o ápice das suas escrituras, que é a epístola para os romanos. A gente já estudou de Romanos? Não, já estudamos de Romanos, né? Algo extraordinário. E é interessante que nessa escrita, Paulo começa a citar todos os evangelistas da sua época, que ele havia treinado, que ele havia levantado, que ele havia confiado, que ele havia conhecido. E durante toda a escrita, se você ler Romanos, você vai ver aqui ele cita um, depois ele cita outro, depois ele cita outro, depois ele cita mais um, e vem para cá, e vai para lá. E ele começa escrevendo as cartas aos Romanos. Quando chega lá no capítulo 16, olha que poderoso. No capítulo 16 de Romanos, ele diz assim: saúdo também a Rufo, obreiro aprovado pelo Senhor. A túnica ensanguentada, aquele encontro, fez o continente africano inteiro
ser evangelizado e conhecer a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, através de um homem, através de um encontro. Ei, a Páscoa é a história de um encontro, do encontro do Salvador com você, com a sua casa, com a sua família. Por isso que eu falei, eu preciso contar esta história. Tudo que viemos receber aqui, tudo que você recebeu nessa mensagem, é apenas uma gotinha perto de tudo que Deus vai fazer na sua vida. Você hoje talvez está recebendo o pingo de uma gota nas suas vestes, mas Deus está falando, eu tenho muito perdão, eu tenho muita bênção, eu tenho muita alegria, eu tenho muita paz. Deixa eu encharcar a tua vida e as tuas vestes com o milagre, com a bênção, com o perdão e com a vida eterna que só eu posso te dar. Ele não te chamou para pouco, não chamou vocês para pouco, não. Deus não chama ninguém só para uma gotinha, não. É por isso que aquele homem, quando chegou esperando uma gotinha, a primeira coisa que Deus já fez foi, mãozona dele, cheia de sangue, ensanguenta logo, pega aqui a minha cruz, abraça ele. Ele saiu dali encharcado com o sangue de Jesus, porque Deus vai providenciar, nos últimos tempos, um encontro e uma marca tão profunda na nossa vida, tão grande na nossa vida, que não haverá dúvida de ninguém que é Ele agindo e que é Ele fazendo em nosso meio. E aqui eu vou terminando falando, olha, meus filhos e os meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Esse é o lema da nossa igreja. Meus filhos e os meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem que o Senhor pregou? Tudo. As bênçãos de Deus na sua vida serão tão grandes que você não vai dar conta de viver todas elas. Essas bênçãos serão passadas para os seus filhos e para os seus netos. Assim como aconteceu com Simão Cirineu. Foi ele que teve um encontro, foi ele que Jesus tocou e encheu de sangue. Mas foi o seu filho Rufo que foi saudado pelo apóstolo Paulo falando, quero saudar Rufo, obreiro aprovado por Deus. Deus não vai parar só com seus filhos e com seus netos, seus bisnetos também. E eu posso profetizar sobre a sua vida que está em casa, até a quarta descendência da tua geração, eles irão colher aquilo que Deus vai fazer com você, através dessa esquina que nós estamos vivendo, desse encontro que Deus está preparando, para que possamos viver novidades extraordinárias. Por isso eu quero perguntar para você que me assiste, você quer ter um encontro com Jesus? Você percebe que nós estamos vivendo uma esquina na vida, uma esquina na história da humanidade. Nós estamos numa mudança de rota de tudo aquilo que nós vivemos até agora. E Deus está falando, é nessa esquina que eu quero marcar você com o meu sangue. É nessa esquina que eu quero te tocar. É nessa esquina que eu quero te oferecer o meu perdão. Se você quer viver o meu poder, você primeiro precisa viver o meu perdão. E aí eu pergunto para você que está na internet, você quer o perdão de Deus? Você quer ter um encontro com Ele? Você quer sentir o toque dEle, o sangue dEle na sua vida, na sua casa, limpando toda a iniquidade, todo o erro, toda a falha, todo o pecado? A minha pergunta para você é, você quer? Porque a resposta dessa pergunta é, se você quer, você precisa aceitar a Jesus. Você precisa aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário. Se você quer ser marcado por esse sangue, você precisa abraçar esta verdade. Jesus está na via crucis, na via dolorosa, e Ele está oferecendo o sangue dele para aqueles que estão disponíveis a se abaixar. Ele teve que se ajoelhar para ajudar Jesus. Jesus está falando, se você se ajoelhar agora, se você entregar a sua vida, se você ajoelhar o seu espírito diante de mim, existe salvação, existe perdão e existe poder para a sua vida.